A história que vamos ouvir hoje é uma história muito especial mesmo. Se passou no reino bem distante, há muito tempo, em Suzã, capital da antiga Pérsia. O rei Xerxes comemorava há dias suas vitórias e suas conquistas sobre as guerras, e era uma festa muito glamurosa, com muita riqueza e muito luxo. Os convidados tomavam vinho em taças de ouro. E naquela ocasião, o rei mandou chamar a sua rainha para ficar ao seu lado. A rainha Vasti não obedeceu, não queria ficar no meio daquela bagunça toda. Porém o rei ficou muito furioso, com muita raiva, e os seus ministros então o aconselhou a mandar a rainha Vasti para fora do palácio e escolher uma moça para ser a sua nova rainha. O rei achou uma ótima ideia e ordenou que trouxessem todas as moças bonitas e virgens para se apresentarem a ele. Depois ele escolheria uma para ser a sua nova rainha. No meio daquelas moças existia uma chamada Esther. Esther era uma bela moça e muito bondosa. Era órfã de pai e de mãe e foi criada por um parente chamado Mordecai. Eles eram judeus e só adoravam ao Deus Criador. Todas as moças foram a caminho do palácio para se apresentarem ao rei. Mas opa! Não era só chegando e se apresentando ao rei, não. Elas tinham que passar um ano inteiro se preparando com excelentes produtos de beleza e muito perfume. Elas tinham que ficar muito cheirosas para se apresentarem ao rei. Com o passar de um ano, todas as moças se apresentaram ao rei Xerxes. Mas quando o rei avistou Esther, o seu coração bateu forte e imediatamente ele se apaixonou pela beleza e o jeito de Esther. Esther então tornou-se uma rainha. Mordecai também tinha o seu cargo no palácio. Porém havia um outro homem chamado Amã, que era o primeiro-ministro do rei, mas este era um homem mau, muito vaidoso e queria muito ser adorado. Mordecai, por ser judeu e adorar só ao Deus Criador, não aceitou se curvar diante daquele homem. E Amã ficou muito furioso, com muita raiva, e ordenou que matassem todos os judeus. E essa ordem foi assinada pelo rei. Quando Mordecai soube daquele decreto que ele e todo o seu povo iria ser morto, correu até o palácio para falar com a rainha Esther, na esperança que ela fizesse alguma coisa para livrar o seu povo. A rainha Esther respondeu para ele que não podia fazer nada, porque já tinha dias que o rei não chamava ela para conversar. E lá no palácio havia umas regras, umas leis, e uma delas era que ninguém, homem ou mulher, nem mesmo a rainha, pudesse se apresentar ao rei sem ser chamado. E se isso acontecesse, a pessoa poderia ser morta, a não ser que o rei estendesse o seu cetro de ouro. Naquele gesto, ele estaria dando à pessoa liberdade para falar o que quisesse e também livrando da morte. A rainha então pensou e falou para Mordecai: tá bom, eu irei falar com o rei, mas peça ao povo que orem e se consagrem por mim, que eu irei falar com o rei. Esther então criou forças e coragem e com a força das orações do seu povo foi até a presença do rei. Quando o rei avistou Esther na entrada do salão real, ele estendeu o seu cetro de ouro e Esther tocou na sua ponta. E o rei falou para Esther: minha rainha, peça o que você quiser que eu te darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Esther falou para o rei: meu rei, eu quero que você vá a um banquete que eu irei preparar. O rei pensou: é claro, minha rainha, amanhã eu irei ao seu banquete. No dia seguinte, o rei foi ao banquete que Esther havia preparado. Havia muitas comidas deliciosas e muita bebida. Enquanto o rei bebia seu vinho, ele falou novamente para a rainha: minha rainha, peça o que quiseres,
que eu te darei, mesmo que seja a metade do meu reino. A rainha pensou e falou para o rei com muita calma e muita sabedoria: meu rei, quero que venhas amanhã, você e o seu primeiro-ministro, Amã, para um banquete que eu irei preparar. O rei respondeu: tá bom, minha rainha, eu virei novamente ao seu banquete e vou trazer Amã. Amã, quando soube do convite da rainha Esther, ficou todo orgulhoso e falou para sua esposa: haha, só eu fui convidado para o banquete que a rainha Esther vai dar. Ninguém foi chamado, só eu, juntamente com o rei. Ficou se achando, imaginando que ia receber um novo cargo, ser promovido. No dia seguinte, o rei e Amã vieram até o banquete que Esther havia preparado. E naquela ocasião, enquanto eles bebiam, o rei falou as mesmas palavras para a rainha Esther: minha rainha, diga o que você queres, que eu te darei, ainda que sejas a metade do meu reino. A rainha olhou para o rei, respirou fundo e falou: meu rei, se tu me amas, peço-te que me deixe viver, eu e o meu povo. O rei ficou pasmado, ficou sem entender como. Quem? Perguntou o rei. Quem poderia fazer tal coisa contra você, minha rainha? E a rainha, apontando para Amã, respondeu: este mau Amã, que quer matar ao meu povo, os judeus. Ai, mas o rei ficou muito furioso e Amã ficou lá todo sem graça, morrendo de medo, sabendo que ele ia ser morto, ou pelo menos castigado. O rei, muito furioso, mandou que pegasse Amã e dessem um fim nele. E a rainha então suspirou profundamente a sua liberdade. Foi feito um documento, um decreto, para que todos os judeus soubessem que poderiam ser atacados, mas que poderiam se defender. E o que aconteceu foi exatamente isso. Os judeus, que poderiam ser mortos, venceram a todos os seus inimigos. E naqueles dias a vitória foi tão grande, a alegria foi tão imensa, que passaram dias festejando a sua vitória. E todos os anos, naquela mesma data, os judeus comemoravam o dia do seu livramento, o dia da sua vitória sobre os seus inimigos. E tudo isso aconteceu por intermédio de uma moça que vivia uma vida tão simples, mas que se tornou uma rainha e livrou o seu povo das mãos dos seus inimigos. E essa é a nossa história, a história da rainha Esther.